E se eu vos disser que a DJI vos anda a enganar? Mas não é a única. Bem-vindo ao Curtas da Mad Sky. Cada vez que vamos voar com o nosso drone da DJI e abrimos a nossa aplicação da DJI, seja ela a Fly App, ou a DJI Go 4, ou ainda a Pilot, estamos a ser enganados pela DJI. Enganados talvez não seja o melhor termo, mas pelo menos induzidos em erro. E porquê é que eu digo isto? Porque as informações que estão no mapa da DJI, o mapa das No-Fly Zones, são informações incorretas. Ou seja, elas não são as informações oficiais daquilo que é a regulamentação portuguesa. Mas antes vamos um pouco de história. A DJI foi realmente a primeira empresa com drones RTF, Ready to Fly, em termos de drones de consumo. E como foi a primeira empresa, também foi aquela que começou a destacar-se em termos de segurança nos drones. No início, a quantidade de drones que havia era realmente pouca e, normalmente, as pessoas que utilizavam esses drones eram pessoas que já vinham do aeromodelismo e, por sua vez, tinham já alguns conhecimentos a nível de regulamentações e daquilo que poderiam fazer. Com a entrada de mais pessoas e que não tinham esse background, aquilo que aconteceu foi que realmente as pessoas não tinham conhecimento e pensavam que podiam voar com os drones em qualquer lugar. A DJI teve então uma iniciativa que, a meu ver, foi bastante positiva, que foi colocar aquilo que nós atualmente conhecemos como as No-Fly Zones. E o que eram estas No-Fly Zones? São zonas em que a DJI nos indicava e até proibia de aceder se estivéssemos em locais onde o voo com drones era de alguma forma perigoso. E então aquilo que acontecia com a DJI era que primeiro avisava e depois inclusive bloqueava o nosso voo nessas áreas. Em 2015, quando surgiu esta inovação, era realmente fantástica. Ela fazia com que mesmo o piloto menos preparado soubesse que não poderia voar num determinado local. Normalmente eram sempre associados aos aeroportos internacionais, aeroportos nacionais, enfim, eram relativamente poucas as situações onde os drones não podiam voar ou estavam proibidos de voar, mas era suficiente para que se criasse pelo menos uma noção que não podíamos voar com os drones em qualquer lado. Isto funcionava tudo muito bem até 2017 e foi nessa altura que surgiu o nosso Voa na Boa, em que a ANAC criou as geozonas, que nós conhecemos agora, mas que não tinham aquela forma normal que era aplicada pela DJI, que eram no fundo um ponto, depois com uma certa distância, e depois existia um raio à volta disso. Em Portugal, a ANAC teve logo em 2017 aquilo que eram zonas poligonais relativas a áreas que era eventualmente proibido voar. Nesta altura era uma inovação e temos que dizer que a ANAC foi uma das participantes nessa inovação, em que tinha realmente essas zonas com formas que não eram circulares. A ANAC depois deu essa informação à DJI e a DJI disse na altura que tecnologicamente não era possível eles terem essas zonas com polígonos como a ANAC queria. E então, a partir de 2017, começámos a ter dois tipos de geozonas. Aquilo que era fruto do regulamento 1093 e que a ANAC nos tinha indicado, em que era realmente essas as geozonas legais, digamos, aquelas que nós tínhamos que cumprir, e depois tínhamos as geozonas da DJI, aquilo que eram as zonas em que a DJI eventualmente dizia que nós não podíamos voar lá. E o que é que acontece? Acontece que a partir dessa altura nós podemos ter no mapa, por exemplo, da DJI, zonas em que podemos voar e no mapa da ANAC nós não podemos voar, ou então podemos ter também zonas em que a DJI diz que nós não podemos voar e os mapas do regulamento 1093 dizem que nós podemos voar. O que é que acontece nesta altura? Significa que nós temos que ter sempre atenção àquilo que são os regulamentos do Estado português. Esse é que é o válido, esse é que nós temos que cumprir. E as informações que estão dentro dos mapas da DJI são apenas indicativas e não merecem a nossa confiança.
Então, se nós já sabemos esta informação, qual é que é o problema? O problema é que realmente as pessoas, principalmente aqueles pilotos com menos experiência, aquilo que fazem é vão se orientar apenas pelaquilo que são as indicações que nós temos no monitor do nosso equipamento, em que nas informações que a DJI dá, vai-nos dizer imediatamente se podemos voar ou não podemos voar naquele local e quais é que são eventualmente as restrições. E é aqui que a DJI nos está a enganar. Está-nos a dar algumas informações que não são totalmente corretas e que nós estamos a aceitá-las como sendo informação fiável. Mas tenham também atenção, a DJI descarta esta responsabilidade. Ela indica-nos que a responsabilidade é nossa e que este recurso de segurança não dispensa o visualizar e o saber as leis locais e as restrições que temos em cada país. Então, o que é que nós podemos reter desta introdução, já um pouco longa, deste episódio da Curtas de Mad Sky? Primeiro, a informação que nós temos nos mapas da DJI e qualquer informação que os mapas da DJI nos dizem que nós não podemos voar naquele local ou que podemos voar naquele local livremente, não é fidedigna. Não podemos de forma nenhuma confiar nessa informação. Para sabermos se podemos voar num determinado local, é obrigatório sempre a consulta dos mapas que estão disponíveis no site da ANAC, uis.anac.pt/explore. E à altura da gravação deste episódio, a única informação realmente fidedigna é neste site da ANAC ou então na sua aplicação do Voa na Boa. Qualquer outra informação, seja da DJI, seja de qualquer outro construtor, de momento ela não pode ser considerada fidedigna e poderá estar a correr em alguma infração se se orientar por essas aplicações. Mas vamos ao segundo ponto. Lembram-se de vos ter dito no início que a DJI vos estava a enganar, mas que não era a única? Pois bem, sempre que temos que iniciar um voo, ou antes de iniciar o voo, devemos prepará-lo. E a melhor maneira de prepará-lo é verificar se as zonas onde nós estamos a pretender voar são possíveis de nós exercermos o nosso voo. Vamos imaginar que existe, por exemplo, um aeródromo, uma zona qualquer, um heliporto hospitalar, por exemplo, ou um heliporto normal, comercial, em que nós temos que ter algumas condições adicionais para fazer o nosso voo. Se nós tivermos um mapa que nos diga imediatamente isso, nós, se houver alguma impossibilidade, não fazemos sequer os pedidos à Autoridade Aeronáutica Nacional para a captação de imagens. No entanto, se vermos que não existe problema nenhum, vamos então pedir à Autoridade Aeronáutica Nacional para nos dar autorização para a captação de imagens. Vamos então simular um plano de voo. Estamos no verão, queremos ir para a praia, escolhemos São Pedro de Moel e, além da praia, nós vamos querer fazer uns voos com o nosso drone. E então vamos à nossa aplicação da ANAC e vamos ver quais é que são as condições para voar naquele local. Abrimos a aplicação e vemos que é uma zona militar, mas não tem mais indicações nenhumas. No entanto, se abrirmos a mesma aplicação da DJI, vemos que naquela zona tem indicado a zona militar, mas também tem indicado que existe ali um aeródromo. E esse aeródromo está bem identificado. Enquanto, por exemplo, se repararem no mapa da ANAC, esse aeródromo não existe. Ora, e o que é que pode acontecer neste caso? Qualquer piloto que queira ir analisar os mapas da ANAC vai ver que não existem estruturas aéreas que possam colocar em causa o voo. E então vai pensar que é uma zona praticamente de voo livre, apenas tem que ter a autorização da AN. Mas também, como sabemos, há muitos pilotos ainda que não fazem esse tipo de pedido e há outros que se esquecem, digamos, de fazer esse tipo de pedido. E o que se passa naquela zona é que estamos na zona da base aérea número 5, que é uma das mais ativas do nosso país. E poderá haver, inclusive, aviões a voar em uma altura relativamente baixa. E isto é um perigo. E o não estar indicado no mapa da ANAC
essa estrutura militar, digamos, essa base aérea, é um eventual problema. E é aqui que eu digo que a ANAC nos está a enganar, ou pelo menos não está a transmitir tudo aquilo que devia. Ao contrário, por exemplo, na DGI temos a indicação que tem lá um aeródromo, não diz que é militar, não tem essas indicações, mas pelo menos temos a indicação que é uma zona onde eventualmente poderão haver aviões. Vamos então seguir para o terceiro ponto. Como sabem, está em regulamento, qualquer piloto, antes de iniciar o seu voo, deve-se assegurar que naquela zona onde vai estar a voar não existem limitações ou proibições de voo. E para isso é necessário nós sabermos quais é que são as tais geozonas. E no regulamento temos inclusive definidas quais é que são as condições operacionais para as áreas geográficas onde vamos estar a voar com drones. Em 2020, num webinar transmitido pela EASA, e inclusive em informações depois, foi-nos sempre transmitido a ideia de que se iria processar mais ou menos assim. Iriam haver as geozonas dos países, que iriam ser colocadas num site único, europeu, e que depois os pilotos poderiam fazer o download diretamente desse site para o seu drone, para a sua aplicação. Ora bem, nós estamos em 2024 e oficialmente este site ainda não existe. Essa informação ainda não está disponível para nós fazermos o descarregar de informação para o nosso equipamento. E, inclusive, aquilo que existe, pelo menos a nível nacional, é no site da ANAC, existe uma possibilidade de fazer um download de um ficheiro chamado JSON, em que nós podemos colocar aquilo que são as geozonas nacionais. Ora, o que é que se passa? Na prática, pelo menos que eu tenha conhecimento, isto não funciona. Ou seja, embora exista a possibilidade por parte da ANAC de ter esse ficheiro, aquilo que acontece é que por parte dos fabricantes de drones ainda não existe sequer a possibilidade de incluir esses ficheiros dentro daquilo que é os aplicativos de voo que qualquer construtor de drones tem. Como não há uma possibilidade de fazer esses downloads de uma forma automática e como já vimos também que a proficiência dos pilotos ainda deixa muito a desejar, torna-se um pouco difícil fazer os downloads manuais daquilo que são esses ficheiros e depois colocá-los no aplicativo. E então, como existe essa dificuldade, aquilo que acontece é que as pessoas começam a ficar frustradas e eventualmente não vão colocar essas geozonas no seu equipamento. Mas os problemas não se ficam por aqui. Como estes ficheiros não são encriptados, é fácil apenas com uma manipulação de um ficheiro de texto nós alterarmos aquilo que são as zonas proibidas ou permitidas. E então surge-nos uma outra dúvida. Quem é que vai fiscalizar isso? Como é que vai ser fiscalizado? Quais é que são eventualmente as contornações ou as multas, ou seja o que for, que estamos sujeitos se não tivermos essa informação devidamente atualizada? E reparem, por exemplo, no caso da DGI. Nós temos que fazer estes downloads manualmente e esses downloads desse ficheiro, que já vimos que pode ser alterado, vai ter que entrar juntamente com aquilo que é as geozonas da DGI. Porque elas são a nível mundial e nós estamos a falar a nível europeu. Como é que será a integração das duas? E então, outra coisa, se nós podemos alterar as geozonas, pronto, o ficheiro JSON, aquilo que pode acontecer é que nós eventualmente podemos colocar uma zona de um aeroporto internacional como uma zona de voo livre. E então o que é que acontecerá, por exemplo, a um voo com um drone da DJI, que atualmente não pode voar dentro de zonas de aeroportos, mas com esse ficheiro já poderá eventualmente voar nesses locais. E isso acontece porque, ao contrário do que atualmente acontece com o equipamento da DJI, que nos proíbe, por exemplo, de ir para zonas de aeroporto, estes ficheiros que nos são fornecidos pela EASA, ou neste caso pela ANAC, não têm uma restrição, ou seja, não param o drone de ir para uma zona aeroportuária, apenas dão a indicação que estamos lá numa zona aeroportuária e depois fica à descrição de qualquer piloto de prosseguir ou não prosseguir para essa área. Um outro problema que eventualmente também pode acontecer tem a ver com o tamanho dos ficheiros, em que, por exemplo, nós cá em Portugal temos áreas relativamente simples, ou seja, será um ficheiro
visivelmente pequeno. Em zonas, por exemplo, como Espanha, França e inclusive a Alemanha, têm geozonas bastante detalhadas. E esse detalhe vai fazer com que os ficheiros sejam muito grandes. E como são muito grandes, vão ocupar bastante espaço de memória no equipamento e que, por exemplo, vamos imaginar um comando RC, o da primeira geração, que tem uma capacidade menor, como é que ele irá comportar-se com esses mapas que vão ser colocados? Será que vai funcionar tudo bem? Será que não vai funcionar? Será que isso vai ter impacto depois no voo? Como é que vamos fazer? Uma das situações interessantes nestes ficheiros é que, em teoria e na prática também, podem ser atualizados com uma regularidade muito grande. Ou seja, vamos imaginar, por exemplo, nós temos vários NOTAMs no nosso país e é possível serem colocados esses NOTAMs dentro desses ficheiros e então, imediatamente quando nós acedíamos à nossa zona de voo, ao nosso mapa de voo, iríamos ver que naquela zona existia um NOTAM. Pelos vistos, a nível nacional, isso não vai ser colocado, mas nós temos em alguns países, como por exemplo a Holanda, em que têm essa capacidade e fazem exatamente isso. Mas aqui surge também um problema. Essas zonas, esses NOTAMs, que têm uma determinada limitação, por vezes podem ficar durante um ano inteiro, quando têm uma duração de apenas um dia ou dois, ou de algumas semanas. E isso faz com que os mapas se compliquem ainda mais. E estas zonas depois que têm uma possibilidade de ter um aviso, vamos ter avisos sonoros, eventualmente, que nos podem distrair do voo. Existem muitos outros problemas com toda esta situação, mas como este episódio já está a demorar um pouco, não vamos estar a aprofundar. Mas vou-vos falar, por exemplo, da incapacidade de carregar vários ficheiros ao mesmo tempo. Ou seja, nós temos o ficheiro de Portugal, mas se quisermos fazer uma operação também em Espanha, não é possível, por enquanto, pelo menos, ter dois ficheiros juntos e também temos a dificuldade de remover ficheiros mais antigos, em que, por exemplo, atualmente, no caso da DJI, ainda não é possível remover os ficheiros manualmente dos arquivos importados. E também temos, como já falámos e voltámos a falar várias vezes, e estamos sempre a falar nisto, a falta de uma educação relativamente a estes assuntos que seja suficiente. A meu ver, por exemplo, a ANAC teria uma obrigação de dar uma informação mais detalhada de todos estes problemas que existem e de como resolvê-los. Em jeito de conclusão, neste episódio que já está a ficar um pouco longo, e na falta de informações mais conclusivas da parte da EASA e também de ANAC, aquilo que eu vos posso dizer e a forma como eu faço as minhas operações é da seguinte maneira. Eu sempre vejo aquilo que são os mapas da ANAC. Vejo os locais onde eu vou voar, vejo quais é que são as limitações e depois vejo também os mapas da DJI. Sabendo que aquilo que eu tenho que cumprir são os mapas da ANAC. Esses são aqueles que legalmente eu estou obrigado a cumprir. Mas ao estar a ver também aquilo que são os mapas da DJI, eu vejo algumas informações adicionais que podem ser úteis para o voo. E assim eu nunca descarto nem a visualização dos mapas da ANAC, nem a visualização dos mapas da DJI. E isto penso que conseguimos fazer uma operação mais segura e tentar não incumprir com aquilo que são as regulamentações portuguesas. Espero que tenham gostado mais este episódio da Curtas do Mad Sky e se gostaram e acharam interessantes, não deixem de colocar um gosto, um partilhar e um subscrever o canal se ainda não subscreveram e também deixar algum comentário que achem necessário nos comentários. Se quiserem também que eu faça um pequeno vídeo de como é que se pode instalar os ficheiros JSON, por exemplo, nos equipamentos da DJI, deixem também nos comentários essa informação. Não se esqueçam, voem muito, voem em segurança e divirtam-se.